Você tem que estar muito focado para fazer as coisas darem certo, porque não é fácil. É mentira quem vai te dizer que é fácil. Se alguém disser que é fácil, é mentira. Seja quem for. Se eu disser que é fácil, é mentira. Mas o cara que disser que é impossível, esse cara é um sabotador de sonhos. Não é verdade, é possível. Não é fácil, mas é possível. E o que você é capaz de realizar está muito relacionado ao seu comportamento, a forma como você se comporta. Vencedores têm um comportamento parecido um com o outro. E o seu comportamento é resultado da tua maneira de pensar, seu padrão de pensamento, seu modelo mental. Então, uma boa parte de educação voltada para o sucesso está relacionada em reestudar a maneira de você pensar, a maneira de você encarar a vida, os hábitos que a gente recebeu, porque nós nascemos nessa sociedade, às vezes numa família que tinha outros hábitos, não é? E eventualmente, se você tomou uma decisão de realizar algo relevante, você vai ter que revisitar a tua maneira de pensar, revisitar os seus valores, revisitar os seus pontos de vista, o seu mindset. Quando você revisita a sua forma de pensar, você vai encontrar muita coisa que não presta, e tu vai encontrar muita coisa boa. E é importante encontrar, pô, isso aqui não tá legal, isso aqui não é pensamento de vitorioso, isso aqui é pensamento de perdedor. Vocês concordam que existe pensamentos de vitória e pensamentos de derrota? Vocês concordam comigo? Então, você vai ter que revisitar os seus valores, você vai ter que revisitar os seus conceitos, e isso vai alterar o seu comportamento. Se você muda teu ponto de vista sobre determinado ponto, você também, por consequência, vai mudar o seu comportamento sobre esse assunto. Quando você muda o seu comportamento, você vai encarar as adversidades de uma outra maneira. E a sua chance de alcançar maiores resultados aumenta significativamente. Então, isso é que está ali na nossa marca. To be, to do e to have. Em primeiro lugar, o ser. Quem trabalha para ter, pode até ter alguma coisa, mas vai ter pouco. Quem trabalha para ter, eventualmente vai conquistar alguma coisa, mas vai conquistar muito pouquinho. Agora, quem faz. E quem faz, por consequência, tem. E o valor dele não está naquilo que ele tem. É um pobre miserável, alguém que acha que o seu valor está ligado naquilo que tem. É um forte candidato, no final da sua vida ou no meio dela, a precisar tomar muitos antidepressivos para poder estar bem. É um forte candidato, é um coitado, o cara que acha que o seu valor está naquilo que ele tem. Geralmente o cara só que persegue a grana ganha pouco. O cara que persegue uma causa, ele ganha mais, sabe por quê? Porque na hora do aperto, na hora que o bicho pega, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, e ela vem, a hora da dificuldade ela acontece. A caminhada do empreendedor não é uma caminhada de um funcionário público que tem o seu salário todo dia lá no 5º dia útil. Na hora da dificuldade, o cara só vai além se ele tiver uma causa pela qual ele acredita e ele luta. Pela grana, você ganha teu primeiro milhão, você não tem mais motivo para sair de casa. Eu fiz meu primeiro milhão com 23 anos de idade. Foi no primeiro ano que eu abri a minha primeira empresa. Com 24 anos de idade, talvez eu já não precisasse trabalhar na minha vida. E certamente você deve fazer a ideia que eu não estou aqui para vender livro, né? Eu vou vender um monte de livro. Não sei se vocês já avisaram para vocês aqui, né? Vou vender um monte de livro, né? Alguns de vocês vão comprar, se não quase todos. E é muito interessante que eu gosto de vender livro quando você doa 100% dos seus direitos para o Instituto de Geração de Valor. Aí você vende livro com mais pegada, né? A pegada para você vender quando você tem uma causa é outra. A pegada para tu vender quando você está envolvido num propósito é outra. Você não precisa de subterfúgio, você entendeu? Você vende e, cara, e tá todo mundo batendo palma ainda porque você vende, ó, bate palma aí, vai lá. Viu? Essa é a diferença quando o teu olho tá na grana e quando o teu olho tá numa causa. Essa é a diferença. Pouca gente entende isso. Por isso que o Brasil só tem 124 bilionários. Pouca gente entende isso. Bom, eu quero falar sobre visão, coragem e competência. Não tem imagem mais clichê do que a da águia. Não tem.
Mas eu escolhi ela porque também não tem uma outra que vai representar essas três coisas que eu quero falar. Visão, coragem e competência, na minha avaliação, são os três pilares do empreendedorismo. Para você vencer como empreendedor, você não vai precisar só de visão, coragem e competência, não. Você vai precisar de, talvez, dependendo da sua área, dependendo do seu setor, você vai precisar de outras coisas também. Tem água aqui. Você vai precisar de outras coisas também. Agora, visão, coragem e competência. Se você não tiver uma dessas três coisas, não é possível você ser bem sucedido como empreendedor. Dependendo da área, vai ter um fator técnico muito grande, fator político talvez, dependendo do setor. Mas certamente, visão, coragem e competência são o que eu chamo dos três elementos básicos do empreendedorismo. O que é a visão? Visão é sonhar acordado. Tá? Visão é uma imagem que o seu cérebro cria, que você projeta, onde você está enxergando, você passa a identificar uma oportunidade, você passa a identificar alguma coisa que ninguém percebeu ainda, mas que você enxerga que daqui a pouco vão perceber. E que quando perceberem, não só você percebeu primeiro, quanto você já está na frente. Isso é visão. Visão é enxergar a tendência antes que ela se concretize. É muito comum aquela frase: eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu sou realista. Falei igual carioca agora, né? É muito comum essa frase. Quem já ouviu essa frase aí? Pois é. Os realistas são muito importantes, não é? São muito importantes para a sociedade, porque são eles que compram os nossos produtos. Os otimistas, às vezes eles são meio estrambelhados assim, sabe? Às vezes eles saem muito à frente. Não é ruim ser otimista, não, mas só ser otimista não é suficiente. Bom, o pessimista eu não vou nem comentar. Mas o melhor de tudo é ser visionário. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente segue o fluxo. Ele aceita, ele não questiona, ele copia a matéria mesmo estando num livro. Não se ofenda se você copiava a matéria. É um exemplo só. Ele faz uma coisa porque todo mundo faz. Não, eu copio porque eu fixo melhor. Tá bom. É o que acontece. Ele faz porque todo mundo faz. Ele não questiona. Agora, quando você questiona, você corre risco de ser expulso da escola. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê. Certo? Então a visão é fundamental. Então, por exemplo, já comprou o livro, parabéns. Tá, mas... Bom, e aí o que acontece? Comprou 5 ou 1 só? Bom, o que acontece? A visão, ela é importante. Agora, o cara enxergou a oportunidade. O cara enxergou assim, pô, cara, a internet chegou, tem mais de 100 milhões de consumidores no Brasil de internet. Uma oportunidade incrível para se realizar negócios na internet. Ninguém percebeu ainda. O varejo ainda trabalha com altos custos operacionais. Eu tenho a possibilidade de desenvolver uma metodologia para vender o meu produto. Ele tem que ter essa visão, concorda? E ele pegou. A maioria não enxergou isso ainda. Ótimo. Agora, só a visão funciona? Além da visão, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter coragem. Se você tem uma visão, uma ideia, um projeto, mas não tem a coragem, sua ideia vai ficar na gaveta. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí. Poxa, ia ser legal, né? Porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover. Ele precisa ter a coragem. Ele precisa enfiar a mão no bolso. Ele precisa correr algum risco. O que é coragem? Fui para o dicionário. A coragem, ela é firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos.
O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, são perdas, e ter sofrimentos. O cara que não tem coragem, ele enxerga a possibilidade dele ter esses problemas, e aquilo é suficiente para o cara parar. Porque o medo é parte natural do ser humano. Todos nós sentimos medo, eu sinto medo. Então, o melhor exemplo e a melhor influência para quem quer empreender é ser influenciado e ensinado por quem empreendeu e deu certo. Esse cara tem autoridade para falar. Esse cara tem legitimidade para falar de sucesso. Ele não fala de sucesso como quem leu num livro. Ele não fala de realizar um projeto como quem escutou alguém falar. Ele viveu. Logo, ele tem legitimidade para falar sobre aquele assunto. Tem que ter visão, coragem e competência. Com visão, coragem e competência, você consegue pensar fora da caixa, enxergar antecipadamente aquilo que as pessoas não enxergam, produzindo informações privilegiadas, né? Trabalhando com coragem, investindo com coragem e com competência para executar. Você é você hoje, e no dia que você tiver sucesso, seja você. Não caia nessa, senão você se perde. Aí o tombo é feio. Tombo é feio. Ninguém vai ser o cara porque tem dinheiro, não. Tombo é feio. Guarde a sua essência. Ó, esse aqui sou eu, ó. Um desses aí, ó. Um desses aí sou eu. Um a mais naquela multidão ali. Guarda a tua essência. Agora saiba do seguinte: não reclama, que sempre tem alguém pior que você. Ó, você na Tailândia. Não reclama que tem sempre alguém pior que você. Muito obrigado, tá, gente? Um abraço.